quais são as principais etiologias da hemorragia pós-parto e vocês vão ver que isso é muito importante para vocês entenderem depois o tratamento da hemorragia pós-parto. Então, para a gente lembrar as etiologias da hemorragia pós-parto, a gente tem o mnemônico dos 4 T's, onde a gente tem tônus, trauma, tecido e trombina. Então, esse mnemônico faz a gente lembrar de todas as causas mais importantes de hemorragia pós-parto. E é importante que vocês memorizem esse mnemônico nessa ordem. Tônus, trauma, tecido e trombina. Por quê? Porque é a ordem aí também de relevância das etiologias. Então, tônus, que a gente tem aí a atonia uterina, é a principal causa de hemorragia pós-parto. A atonia uterina é responsável por 70% das hemorragias pós-parto. Então, toda vez que a gente tiver uma mulher com hemorragia pós-parto, até se prove o contrário, a hemorragia pós-parto é por atonia uterina. Então, vocês vão ver lá no tratamento que, diante de uma paciente com hemorragia pós-parto, a gente precisa fazer as medidas iniciais na primeira hora da hemorragia pós-parto. Então, muitas vezes a gente começa aí com as medidas para atonia uterina, muitas vezes sem nem ter certeza que realmente é atonia uterina. Por quê? Porque 70% das causas de hemorragia pós-parto são por atonia uterina. Então, tônus de atonia uterina, a principal causa de hemorragia pós-parto. Depois a gente tem trauma. Qual que é a segunda principal causa de hemorragia pós-parto? A laceração do canal de parto. Então, quando a gente tem uma paciente com hemorragia pós-parto, a gente inicia imediatamente o tratamento para atonia, mas a gente vai fazer uma revisão do canal de parto para a gente ver se não tem nenhuma laceração, que é a segunda causa de hemorragia pós-parto, responsável aí por em torno de 19% das causas de hemorragia pós-parto. Dentro de trauma, a gente também tem os hematomas, inversão uterina e rotura uterina. Depois a gente vai para tecido. Então, tônus, trauma, tecido. A terceira causa de hemorragia pós-parto é a retenção de tecido placentário. A retenção de tecido placentário ela é responsável por 10% das hemorragias pós-parto. Então, pessoal, a gente precisa aí fazer uma revisão da placenta, né? Então, assim que houver a dequitação, a gente precisa avaliar se essa placenta foi dequitada completamente, tá? E se, mesmo assim, a gente ficar com dúvida, né? E a gente vê que não é uma laceração, a gente viu que não é atonia uterina, a gente tem que suspeitar de retenção de tecido placentário. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que fazer aí uma curagem para a gente avaliar se não tem tecido placentário. Às vezes, uma placenta um pedaço de placenta que ficou lá, né? Às vezes um lobo acessório, às vezes um acretismo placentário, que pode ter ali retenção de tecido placentário, tá? Então, primeira causa, tônus, atonia uterina. Segunda causa, trauma, laceração do canal de parto. E terceira causa de hemorragia pós-parto, retenção de tecido placentário, 10% das causas de hemorragia pós-parto. E por último, a gente tem trombina, né, onde entram aí as coagulopatias e o uso de coagulantes. A trombina é responsável por apenas 1%, né? As coagulopatias e o uso de coagulantes são responsáveis por apenas 1% das hemorragias pós-parto. Então, é aí um diagnóstico de exceção, tá? Então, primeiro a gente tem que pensar em atonia, depois em laceração do canal de parto e depois a gente tem que pensar em retenção de tecido placentário. E vocês vão observar nas questões que eu vou mostrar aqui para vocês que o examinador cobra vocês saberem essa ordem, tá? Então, é muito importante vocês memorizarem aí o mnemônico dos 4 T's, tá? Então, tônus 70%, trauma 19% e tecido 10% aí das causas de hemorragia pós-parto.